chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Salve, salve, meus queridos! Muito boa noite a vocês. Deixa eu colocar aqui a imagem no lugar certo, compartilhar essa guia, né? Maravilha! A gente vai falar hoje sobre prospecção anticuriosa, né? É um tema específico aí do movimento, né? Óbvio, prospecção é algo que a gente já conhece há muito tempo, a gente já sabe há muito tempo, mas agora a gente vai trazer ela com uma cara nova, né? Com uma visão clara, com uma visão fácil de entender e uma visão fundamental para que o integrador possa sair daqui, né, e gerar resultado com isso aqui. Mas antes de continuar, queria pedir para vocês incentivarem a galera a acessar a live, né? Hoje a gente está aí com um pouco menos de pessoas, então, por favor, incentiva a galera lá, manda uma fotinha, um print, qualquer coisa lá no grupo para incentivar a galera a acessar, e a gente continua a partir de agora. Se puderem mandar uma foto da capa, né, do encontro aqui, seria legal, vou mandar também, para a gente poder gerar aqui um movimentozinho e ver se essa galera vai acessar aqui para não perder isso aqui ao vivo. Então, estou tirando minha foto aqui. Show de bola. Show de bola, show de bola. Só terminar aqui os detalhezinhos para a gente já iniciar. Maravilha, com o fundo do MAC agora, na coerência. Show de bola. Gente, então, maravilha. Hoje é sobre prospecção anticuriosa. E a gente vai trazer aqui um ponto fundamental, né? Como construir demanda ativa sem encher o comercial de curioso, né? A gente falou muito sobre tráfego pago na semana passada, né? Trouxe algumas questões e agora a gente precisa entender qual que é o ponto de partida disso aqui. Então, a prospecção é um dos canais mais fortes para o integrador de energia solar. Guilherme, por que que ele é mais forte? Né? Porque ele é um método que a gente consegue entender aonde conseguir coletar demanda de mais alto valor de venda, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado em vender volume, enquanto na realidade a gente deveria estar preocupado em vender menos projetos e mais caros, né? Hoje, inclusive, tive uma conversa com o integrador que está bem voltado para volume, né? Margem ali de 8 a 12%, inclusive, né? Até me assustei ali em relação aos valores que o integrador pratica, né? E conversando com ele, ele falou também sobre isso. Para mim, eu prefiro descer minha margem, não entregar pós-venda e fazer de qualquer jeito, né? Não fazer de qualquer jeito, não foi isso que ele falou, mas na minha interpretação é isso. Mas, de todo modo, né, é vender mais barato e seguir fazendo muito volume para poder não perder mercado, né? Essa foi a estratégia dele. A gente conversou bastante sobre isso. No final, a gente até conseguiu trazer visões diferentes ali para esse integrador, focando mais em qualidade. E é o ponto que a gente está aqui hoje. Se a gente está preocupado em fazer só volume, muito provavelmente existe um momento onde a nossa empresa ela tem uma chance alta de fracassar, né? Thiago, vou colocar no mudo aqui. À vontade. Então, no final das contas, prospecção não é sobre pegar uma lista e sair mandando mensagem ou sair ligando de qualquer jeito, né? Prospecção, de verdade, é método, constância e contexto, né? E a grande verdade, né, que muitas vezes a gente não para olhar, não existe
uma única maneira de prospectar. A gente pode prospectar pelo telefone, a gente pode prospectar pelo WhatsApp, a gente pode criar uma estratégia de prospecção dentro da nossa rede de relacionamento e criar novas indicações de oportunidades. Então, a prospecção, para que vocês entendam claramente o que é prospecção, prospecção nada mais é do que ir atrás da demanda. Né? Uma coisa é você ir atrás dessa demanda que não está procurando, outra coisa é essa demanda vir até você porque você colocou um anúncio ou ela te encontrou de alguma forma. Né? Então, muitas vezes, existe esse ponto de diferença que é importante deixar claro. Né? E há mais ferramentas, volume, né? Escala com método, então existe uma série de processos. Mas o ponto é que nada vai mudar sem constância, porque sem constância a gente não tem um canal, né? A gente tem sorte, a gente tem, às vezes dá certo e na maioria das vezes dá errado. E é exatamente aqui que as empresas falham na prospecção, porque elas não tornam os trabalhos de forma constante, né? Elas não criam constância nesse processo. Então, no final das contas, gente, indo em linha com isso, a prospecção, ela não é um evento, ela é rotina. Você tem que fazer todos os dias, plantar diariamente, para que você, de fato, possa colher algum tipo de informação, para poder colher algum tipo de resultado. Então, se você não planta, você não colhe. E a grande questão é, o integrador, ele está muito acostumado a tratar a prospecção como algo pontual, né? Então, cara, preciso de dinheiro agora, o que que eu faço? Cara, eu vou prospectar na minha base. Cara, preciso de dinheiro agora, o que que eu faço? Eu vou tentar fazer algum tipo de ação. A grande realidade, gente, é que ter uma empresa com previsibilidade, com organização, não exige que você faça isso. Porque se você tem uma organização no que você faz e sabe investir seu tempo e seu dinheiro no lugar certo, o resultado ele é consequência desse trabalho. E ele precisa ser trabalhado constantemente para vir a trazer esse resultado. Se você faz isso de forma constante, não tem como dar errado, porque a constância, a rotina, ela vai se dar conta, né? Ela vai de fato resolver esse problema. Vou até trocar a cor da minha borrachinha aqui, botar ela por aqui. Mas a questão é, se você tá uma semana ligando, depois outra para, depois outra volta, depois outra reclama que não funcionou, você não prospectou, você achou que prospectou, né? Então, de novo, não funciona como um tiro, ela funciona como uma plantação. Então, você está aqui plantando módulo por módulo, colocando fileira por fileira, avançando. A mesma coisa que funciona na engenharia, gente. Você está aqui, planejou, botou todos os trilhos, encaixou os trilhos no lugar, tá tudo bonitinho, sobe com os módulos. O que que eu tenho que fazer? Colocar módulo por módulo, a cada módulo que eu coloco, eu tenho que conectar um no outro, eu tenho que fazer todos os processos. Se eu não fizer do jeito que tem que fazer, todas as vezes, o que que vai acontecer? A instalação vai ficar errada. O jogo é o mesmo, gente, não muda nada. Só que aqui eu estou falando de comercial. E comercial precisa ter rotina, tá? Então você precisa plantar, acompanhar, ajustar, insistir muitas vezes e colher com o tempo. Esse é o processo da prospecção. E é esse processo que muitas vezes o integrador não está disposto a viver, seja por falta de tempo ou seja por falta de dinheiro. Por qualquer uma das duas, vocês acabam desistindo de ter excelentes oportunidades na mão, porque vocês não querem esperar o tempo ou pagar o preço de fato conseguir chegar até oportunidades maiores. Então, o que é a prospecção anticuriosa, gente? A prospecção anticuriosa nada mais é do que a gente fazer a prospecção com inteligência desde o início, né? Quando a gente começa a olhar para critério antes da abordagem. Então, eu preciso entender o seguinte: para que eu tenha uma prospecção anticuriosa, eu preciso olhar para a minha lista de prospecção, eu preciso olhar para o que eu vou fazer, nada mais, nada menos do que com estratégia. Se eu paro para olhar com estratégia no que eu estou fazendo, e eu defino claramente, cara, os passos que eu vou executar são esses. O público que eu vou atacar é esse, com esses critérios, dessa maneira. Você definiu uma estratégia e agora você aplica essa estratégia. Perfeito?
Então, quando eu olho aqui, eu preciso olhar para perfil, eu preciso olhar para dor, eu preciso olhar para consumo e eu preciso olhar para potencial. Como é que você vai fazer isso na prospecção? Você não tem como pegar pessoa por pessoa, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula antes. Então, como é que você vai fazer isso? Quando eu falo de prospecção, gente, aqui eu estou falando de listas completamente frias que você nunca falou com ninguém na grande maioria dos casos. Tirando quando você vai pegar uma lista de clientes ou vai pegar alguma coisa desse gênero. Mas quando eu estou falando de lista fria, gente, eu estou trabalhando que eu preciso chegar em oportunidades que têm essas características. Então, eu preciso pensar antes de agir. Eu preciso definir segmento, eu preciso pensar, cara, qual que é o segmento que nesse momento está dando bom aqui na minha região. Cara, pode ser farmácia, pode ser academia, pode ser mini mercado, pode ser frigorífico, pode ser fábrica de gelo, cara, pode ser uma série de coisas, escolas, e aí vai nas pequenas nuances, cara, às vezes pode ser fábrica de cerveja artesanal, cara, tem uma série de coisas que são características de regiões específicas e tem um alto potencial, porque a conta de luz representa uma fatia significativa da margem de lucro e do custo fixo, né, e operacional daquela empresa, e a retirada dessa conta de luz como custo fixo traz uma receita e uma margem real para aquela empresa. Então, você está entrando ali como um consultor, como um ajudador de empresários a fazer com que esse cara enxergue mais dinheiro no bolso dele todos os meses. Você tá ensinando o cara e está mostrando para ele como reduzir o custo fixo dele. E quando um empresário entende como reduzir o custo fixo dele, mantendo a capacidade produtiva dele, o que ele faz? Ele aumenta a margem e o lucro operacional de forma constante. Então, você está ensinando o cara a reter receita de maneira recorrente dentro do negócio dele. Cara, isso é fantástico. E muitas vezes ninguém fala dessa forma com o empresário e acha que está tudo bem, fala só de economia, de 95%, e um monte de coisa que todo mundo só fala o tempo todo, e no final das contas, fala muito mais de si do que do empresário. O que o empresário quer, gente? O empresário quer dinheiro no bolso. É isso que ele quer. E agora a gente tem que achar quem são esses caras. E esse é o grande ponto. Tá? Seguindo aqui a sequência, para a gente poder avançar e pegar o passo a passo de como criar uma prospecção anticuriosa. Lead não é oportunidade, mais uma vez. Falamos isso na semana passada, voltamos nessa semana. Lead não é oportunidade. O lead é apenas um contato. Nada mais do que isso. A diferença é que no tráfego, esse cara demonstrou algum tipo de interesse e na prospecção, ele não demonstrou esse tipo de interesse. A oportunidade é um contato com contexto, claro e funcional. Tá? E uma pessoa que respondeu tenho interesse, ela ainda não é uma oportunidade. Isso é um ponto muito importante. O contexto precisa ser esse aqui, ó. Eu preciso ter perfil, eu preciso ter capacidade, eu preciso saber que esse cara é o decisor, eu preciso saber que esse cara tem necessidade, eu preciso saber se ele está no timing, se ele está no momento da compra, eu preciso saber se ele tem interesse em dar o próximo passo. Quando eu tenho essas características bem trabalhadas, cara, o cara está dentro do perfil, ele tem capacidade, ele é decisor, ele tem a dor, ele tem um momento, ele está no momento de avançar e tem interesse porque faz sentido para esse cara, ele está disposto a dar o próximo passo, gente. Aí sim você tem um cara para poder avançar. Aí sim. E aí você não tem um curioso no teu funil. Você tem um cara que tem potencial real de avançar no projeto. Esse é o grande ponto. Primeira etapa, gente, olhando agora, caneta e papel, para trabalhar a prospecção onde curiosa na prática dentro da tua empresa hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como eu já trouxe de forma resumida, é literalmente, antes de prospectar, a gente vai definir quem a gente quer atingir. E não é para usar o critério, todo mundo paga conta de luz, tá tudo certo, se paga conta de luz é meu cliente. Não, não é isso. Amplo demais. A gente precisa escolher quais são os maiores cases de sucesso, quais são os segmentos que têm mais chance de consumo relevante. Então, a gente consegue olhar para cá, para restaurantes, para academias, padarias, mercados, clínicas, escolas, pousadas, indústrias. Tudo isso aqui vai depender, e aqui são apenas exemplos, tá? O que você precisa pegar é interpretar a tua região, definir, e, cara, aí você pode fazer o que quiser, você pode até
criar um contexto básico para uma inteligência artificial ali, um chat GPT da vida, qualquer coisa que vale, um cloud, como vocês queiram trabalhar. Cara, jogou lá no chat GPT, no cloud ou em qualquer outra Gemini que seja, joga ali, cara, ó, eu acredito que os melhores caminhos para prospectar são esses aqui, as indústrias, sei que, cara, faz uma análise para mim e verifica quais são os melhores segmentos para a gente trabalhar. Cara, ele vai te trazer uma visão geral, você vai trocar mais algumas figurinhas com ele e vai conseguir definir um caminho bem próximo da realidade, porque de fato a inteligência artificial hoje consegue trabalhar isso bem e não é muito difícil, tá? Então, primeiro ponto, escolher um alvo, tá? Não dá para avançar em prospecção sem escolher alvo. Depois que você escolhe o alvo, você precisa montar uma boa lista. Guilherme, como assim montar uma boa lista? Cara, lista boa, ela não tem só telefone, tá? Quanto mais contexto você tiver antes da abordagem, menos curioso você vai gerar depois dela. Isso aqui é fato, não é dúvida, é fato. Então, quando você vai trabalhar uma prospecção, você tem dois caminhos centrais, tá? Você pode ser muito vasto, não se preocupar com nada, pegar só o básico e sair ligando igual um adoidado, mas isso não vai funcionar se você for uma pessoa, isso vai funcionar se você for uma inteligência artificial, ou se você tiver um discador que consegue ligar num volume insano, que nem vale a pena você perder tempo higienizando essa lista. Mas na grande maioria dos casos não é a realidade. Então eu estou trazendo a realidade para vocês aqui, de uma operação mais enxuta e mais clara. Então, se você está sozinho, se você tem uma pessoa dedicada para esse trabalho, que é o ideal para poder começar a performar, né, e ter plantação constante, porque como dono de empresa não dá para fazer sozinho, até dá num pequeno caso, mas 100% é bastante difícil, né, porque exige bastante tempo aqui para fazer isso aqui acontecer. Mas você precisa ter contatos bem trabalhados, entender qual que é o Instagram desse cara, entender qual que é o CNPJ, verificar nas associações comerciais o que mais informação tem dele, entender se você tem algum cliente antigo que se relaciona com ele, entender se você consegue chegar nesse cara através de outras fontes que são conhecidas suas, grupos regionais, fazer uma série de trabalhos aqui para que você consiga evoluir dentro de ferramentas, dentro de estruturas, para poder aumentar a qualidade da sua lista. Moral da história, se você tem uma lista realmente muito boa, e você começar a ligar para essa lista, ela não vai ser uma lista volumosa, ela vai ser uma lista pequena, só que ela vai ter um alto potencial de conversão, porque você realmente falou com as pessoas certas. Você, inclusive, por exemplo, mapeou o telhado, fez todo o trabalho prévio para quando começar a ligar e falar com a pessoa certa, você está com a faca e o queijo na mão para avançar. Maravilha? Essa é a minha sugestão principal. E aí, olhando para essa estrutura, é isso aqui que eu vejo, gente. O que uma lista boa precisa ter dentro do mercado solar hoje para que você prospecte 100%, né, dentro da tua operação de maneira enxuta, né? Então, aqui, nome da empresa mais cidade, segmento, telefone mais WhatsApp válido, possível decisor. Cara, achar somente o decisor é difícil, então você precisa pelo menos achar os possíveis decisores, né? O endereço mais a observação do telhado, então você já sabe se o telhado funciona ou não, então não precisa ligar para quem não tem telhado. Indício de consumo, se você já tiver alguma visão clara do consumo, tem algumas ferramentas hoje que trazem algum indício de consumo, mas nem sempre são confiáveis, a gente prefere nem utilizar aqui dentro, não vale tanto a pena, né? Status no CRM, né? Próxima ação, tudo direitinho, e o que importa em cada uma delas, tá tudo aqui, para que você consiga entender exatamente quais são os passos e quais são as informações que são mais relevantes. Depois você tem isso aqui, você tem um contexto muito grande para trabalhar com esse cara. Na etapa 3, agora você vai higienizar. Então, você vai conferir, né, se os telefones são válidos, se os contatos estão certos, se ele está fora do perfil ou não. Então, se a empresa ela tem algum problema que você ainda não tinha visto, e se ela já tem energia solar ou não. Cara, validou tudo isso aqui, você já pode seguir avançando e realmente pegar o processo de pesquisa antes de falar. Agora aqui é a etapa final, etapa de detalhe, etapa de vírgula, para que você, quando vá ligar para o cara, você tenha o máximo de contexto possível. E aqui é muito importante, porque quanto mais proximidade com o contexto real daquela pessoa você tiver, maior é a chance daquela pessoa se reter dentro da tua ligação. Perfeito? Se você tem isso aqui, você consegue avançar muito bem.
Então, você precisa, de fato, mapear o negócio, você precisa validar o máximo que você pode ter para conseguir avançar. Então, note que a etapa 2, 3 e 4, elas são etapas razoavelmente parecidas, mas elas são etapas de refino. Então, você fez uma primeira análise, fez uma segunda, fez uma terceira, está super refinado. Beleza, agora a gente consegue efetivamente abordar com clareza. Por que a gente trazer isso aqui? Se você pega, por exemplo, e simplesmente liga para esse cara falando: Olá, fazemos energia solar, gostaria de uma cotação? Você está ligando com a testa escrito vendedor, e, cara, sinceramente, ninguém quer falar com o vendedor. Você não falaria. Então, não espere que a outra pessoa do outro lado falaria com você. Então, fica genérico demais. Então, a gente precisa entrar numa abordagem, na prospecção, numa sensação de que esse cara está sentindo que ele está sendo ajudado. Então, vi sua empresa na cidade tal, imaginei que a energia elétrica pudesse ter um custo alto e relevante para vocês, e eu trabalho com energia solar e queria fazer uma pergunta rápida para entender se existe oportunidade real de economia ou investimento, tanto faz. Posso? E aí você fez uma abordagem onde você, de fato, já chega com informação, já chega com qualidade. Aqui é um dos exemplos que a gente pode trabalhar, de uma série de exemplos, mas já muda completamente a realidade do que você fazer uma ligação de qualquer jeito. Maravilha? Script simples para ligação, né? Aqui de forma mais clara e de forma mais objetiva, para você entender a visão, né? Aqui, por exemplo, você pode trabalhar. Ó, esse script aqui a gente gosta muito de usar e funciona muito bem, né? Oi, tudo bem? Aí fala o nome direitinho, o nome da empresa. Vou ser direto. Isso aqui é importante, tá? Essa é uma ligação comercial, mas prometo ser rápido. Eu estava observando empresas na cidade e vi seu negócio. Pelo tipo de operação, imaginei que a energia elétrica pudesse pesar bastante. Também vi aparentemente que existe espaço físico para um projeto de energia solar. Posso te fazer uma pergunta rápida sobre sua conta de energia? Cara, você foi, jogou contexto, jogou informação, disse para ele que ia trazer solução, deixou tudo claro, pediu permissão e, cara, passou dessa fase e o cara falou: mano, vai para dentro, pode perguntar. Já era, você está dentro de casa e aí o palco é seu, o palco é de vocês, para de fato conseguir avançar e botar essa oportunidade para dentro e seguir em frente com o avanço dos próximos passos, tá? Esse é um ponto fundamental. Porque esse script funciona muito bem, simples. Ele é honesto, ele pede permissão, ele mostra contexto, ele não tenta vender nada. Você está fazendo uma pergunta. Você não está vendendo nada. Você está fazendo uma pergunta. Moral da história, o primeiro objetivo não é vender, é ser ouvido. Se você consegue trazer um script claro, fácil, que o cara tem interesse, que ele ouça, cara, você está grandes passos na frente de qualquer outro que não consegue fazer isso, porque fica preocupado demais em vender antes de ser interessante, né? O que a gente sempre fala é, você precisa ser interessante antes de ser interesseiro. E a etapa 6, use o horário a seu favor, tá? Muitas vezes a gente fica naquela de, eu vou ligar a qualquer horário e tal, ou não sei o que, etc. Não. É importante você entender qual segmento você está prospectando e qual o melhor horário para ligar para esses caras, porque eles vão ter mais chance de atender, principalmente sem estar ocupado. Então, por exemplo, aqui na Exact Force, eu não tenho uma pessoa 100% dedicada à prospecção. Hoje eu uso inteligência artificial prospectando para mim, chegando no WhatsApp. Essa pessoa segue sendo atendida pelo WhatsApp, mas as ligações que eu faço posteriormente de prospecção aqui dentro, elas são sempre no horário da manhã, no início da manhã ou no final da tarde. Porque qualquer outro horário diferente desse, eu sei muito bem que o integrador está enrolado, ele está ocupado, ele tá numa instalação, ele está em qualquer outro canto, menos disponível para falar. É assim que o integrador funciona. Eu já conheço o meu eleitorado, digamos assim. Então, é importante você conhecer o segmento que você está implantando, que você está trabalhando, para poder, de fato, ser mais assertivo. Então, a gente precisa, sim, entender quais são os melhores horários para falar com cada um. Maravilha? Avançando aqui, passo 7, qualifique antes de propor. Então, esse aqui é um outro ponto fundamental. É óbvio que você não vai simplesmente apresentar uma proposta ou marcar uma visita técnica ou avançar nesse processo com qualquer um. Você precisa garantir
que esse cara é qualificado. Então, para poder fazer isso, a gente precisa perguntar algumas coisas, né? Poxa, você acabou de falar com o cara no telefone, ele já te deu uma permissão, você não quer ser chato, você quer ser objetivo, mas é importante que você consiga buscar desse cara um contexto global para poder avançar, porque senão nem vale a pena você perder teu tempo, principalmente fazendo a visita técnica. Você pode conseguir um relacionamento bacana, você pode desenrolar algum tipo de trabalho, você pode eventualmente conseguir uma indicação desse cara, porque de repente ele não tem perfil para fechamento, mas ele tem perfil para te indicar outras oportunidades, tá? Mas a questão é, você precisa validar algumas coisas fundamentais antes de avançar com esse cliente. Então, qual que é a conta de luz, se o imóvel é próprio ou alugado, se ele está disposto a fazer essa instalação no alugado, se for o caso, né? Quem decide o investimento, se ele é o decisor ou não, como a gente falou lá em cima, se ele já recebeu algum tipo de proposta de energia solar antes, é bom você validar qual que é o nível de conhecimento que esse cara tem, qual que é o nível de influência que ele já teve de algum outro integrador, se existe interesse real em avançar com a energia solar agora, né? Se ele busca economia, financiamento ou previsibilidade, o que esse cara se preocupa mais, isso aqui é bem interessante também, para você conduzir a tua venda baseada nessa estratégia aqui, e também se faria sentido na visita técnica. Se você conseguiu avançar esses 7 passos, cara, você está bem na frente de muita gente, você consegue realmente criar um processo anticurioso para você não perder tempo, né, fazendo visita técnica com alguém que não tem perfil. Guilherme, então se eu fizer tudo isso aí, fizer a estratégia, negócio fechado? Não necessariamente ainda. Não necessariamente. Mas você avançou muito bem para estar muito calibrado em ter uma boa oportunidade dentro do teu funil. Se ele vai fechar imediatamente, se ele vai fechar daqui a 30 dias, se ele vai fechar daqui a 60 dias, até 90, 120, você não sabe. O que você tem que fazer é seu trabalho, um bom relacionamento, um bom contato com esse cara para buscar essa venda para o mais rápido possível, que é seu papel. E aí o próximo passo é literalmente definir isso aqui. Então, você conseguiu conversar tudo na linha com o cliente, ele deixou todos os detalhes claros para você, você entendeu o contexto desse cara, e agora você tem que passar para a próxima etapa. Né? Quais são as próximas etapas? Ou o envio da conta de luz por WhatsApp, ou uma ligação rápida para poder avançar ainda mais caso você não consiga qualificar, o cara está apertado de horário. Então, você pega ali, por exemplo, poxa, a gente não consegue falar agora, mas será que a gente consegue falar no final do dia? Qual que é o melhor horário para você? Ah, pô, o melhor horário para mim é meio-dia, qualquer dia. Cara, beleza, então amanhã, meio-dia, eu vou te ligar. Tranquilo, tá marcado. Pô, você fez um compromisso. Né? A vista técnica, ou eventualmente até um prazo para poder enviar uma proposta ou apresentar uma proposta, né, de cenário ideal. Então, aqui a gente olha agora para a cadência. Como assim cadência, Guilherme? Cara, você não vai pegar o telefone, ligar para o cara a primeira vez e ele vai atender. Nem sempre é assim que funciona. Na verdade, na minoria das vezes é assim que funciona. Então, existem várias estratégias para a gente utilizar uma cadência. Né? Geralmente, o que a gente gosta de fazer é uma cadência que segue um contexto entre ligação e WhatsApp, tá? Uma nova tentativa em um outro horário, depois uma mensagem com contexto, mas também seguindo um processo, né? Fazendo de novo no dia 7 ligação e matando no dia 10 uma ligação e um break-up, uma finalização para poder finalizar esse ciclo. Depois de 30 dias, a gente busca reativar se esse cara realmente faz sentido. Então, se era um cara mapeado bom, a gente tenta reativar de novo e segue um fluxo de busca desse cara novamente. Tá? Esse é o fluxo de cadência. E claro, gente, tudo tem que ser registrado. Se vocês não tiverem registro do que vocês estão fazendo, vai dar ruim. Vocês vão começar a fazer um monte de coisa, vai embananar uma coisa na outra, não vai ter processo, e aí você vai acabar notando que o resultado não é o que vocês esperavam, porque vocês não tiveram organização, tá? Então, gente, o WhatsApp não é CRM, a sua cabeça não é CRM, e caderninho também não é CRM. Senão fica tudo perdido. Ah, cara, preciso pegar as informações do fulano. Aí você anotou em várias folhas de papel. Qual folha de papel tem a informação do cara? Você vai ficar procurando toda vez. Não tem como. Precisa ter mais facilidade e acesso às informações, tá? O que você precisa medir?
né, esses pontos importantes aqui, né, contatos levados, né, quantos contatos já foram levantados, quantos contatos foram validados, né, quantas abordagens foram feitas, quantas respostas foram recebidas, quantos leads foram qualificados, a conta de luz se ela foi enviada ou não, se a visita foi agendada, se teve proposta para aquele cliente, se teve venda e se teve perda, né? Esse é o processo que o CRM tem que trabalhar no caso da prospecção. Conforme o cara vai avançando no funil, você vai avançando nos processos, né, e trazendo a visita técnica agendada, depois a proposta apresentada, depois a venda e por aí vai, ou perdendo esse cara no meio do caminho. E onde a prospecção costuma quebrar, gente? Trazendo aqui a realidade de vocês e trazendo uma comparação bem importante aqui para vocês entenderem, né? Se você está olhando para a prospecção e não está dando certo, provavelmente você está falhando em um desses 4 itens que estão aqui. Ou a sua lista não foi higienizada do jeito certo, e você já tentou fazer antes e não deu certo, ou você não teve uma cadência adequada, não criou uma rotina certa para poder fazer o resultado acontecer, e aí, naturalmente, não teve uma medição adequada, ou teve alguém com medo de ligar, né? Então, cara, pô, eu não consigo fazer ligação com constância. Ou o cara tá sem treinamento, ele tá sem CRM, então não tem controle das coisas, né? Então, a gente acaba enviando propostas demais, faz follow-up errado, ou não tem follow-up, você não está organizado nas datas que precisam ser organizadas para criar uma rotina. Ah, cara, eu só posso mandar mensagem para esse cara daqui a 3 dias. Aí daqui a um dia você fala, cara, pô, vou mandar mensagem para esse cara. Aí você começa a fazer, em vez de trabalhar baseado em metodologia, você está trabalhando baseado em feeling. Esse cara quer falar comigo hoje, esse cara, eu preciso falar com esse cara hoje. É hoje que eu preciso vender, então eu preciso mandar mensagem para esse cara. Mas no final das contas, gente, as pessoas não fecham no nosso tempo, eles fecham no tempo delas, né? A gente, como vendedor, a gente está aqui para ajudar a tomar a melhor decisão. Mas quem vai tomar a decisão e quem vai fechar, e no tempo que vai fechar, não somos nós, é a pessoa, né? Independente disso tudo. E, principalmente aqui também, né, dono sem tempo, né, e processo que não consegue ser sustentado, principalmente nos casos que a gente está olhando aqui para empresários fazendo esse papel. E aí depois o integrador fala, mas prospecção não funciona. A grande questão e a grande realidade, o processo que não foi sustentado. Não houve constância. Caraca, Guilherme, você falou um monte de parada, um monte de coisa complexa que tem que fazer. E aí, é isso mesmo? Tipo, prospecção é isso tudo? É essa complicação toda? E a grande verdade, gente, e essa frase, ela resume muito claro o processo da prospecção, é que ou você tem tempo, ou você tem dinheiro para isso aqui dar certo. Essa é a grande realidade. Ou você tem tempo e você gasta seu tempo para poder ter dinheiro, e aí você gasta energia e força para poder ter dinheiro e vender mais projetos e ter mais disciplina, e aqui funciona super bem. Ou você tem dinheiro para que você gaste o seu dinheiro para poder ter mais tempo. Essa é a grande realidade. Não existe nenhuma outra coisa diferente em relação a esses 2 pontos para você poder ter resultado com prospecção, né? Então, moral da história, o que não funciona é não fazer nada e esperar a previsibilidade comercial acontecer sozinho, né? A gente fica muito naquele dilema ali de não, mas eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma coisa, preciso fazer uma coisa, tá toda hora fazendo coisa diferente, no final das contas não faz nada. Então, escolha as suas batalhas, encontre as batalhas corretas, mas no âmbito da prospecção, gente, ou é um ou é outro. Ou você tem o tempo para poder entregar, ou você tem o dinheiro para resolver o problema e pagar pessoas para fazer. E comprar ferramenta. E fazer várias outras coisas. A questão é que depois que você começa a plantar e começa a colher, é um caminho sem volta no ponto positivo. Porque você está toda hora plantando e colhendo frutos de bons projetos e projetos comerciais mais robustos do que a maioria dos residenciais, que provavelmente a grande maioria dos integradores fecham. E aí que eu estou olhando o seguinte, refletir e praticar, gente. Horas reais disponíveis, né? O que a gente precisa pensar? Se a gente fosse fazer prospecção sozinho,
né, pura e somente, toda semana, quantas horas reais a gente conseguiria dedicar para fazer prospecção e fazer dar certo? Aí eu consigo dedicar 3 horas por dia, eu consigo dedicar 2 horas por dia. Cara, se compromete, então. Pega essas 2 horinhas, pega essas 3 horinhas e bota para fazer acontecer. E, gente, dá para fazer. Só que tem que seguir o processo. Tem que fazer o que tem que ser feito. Aquelas 2 horas do dia são aquelas 2 horas do dia. Ah, mas o cliente tal está precisando de ajuda. Você vai desligar o telefone, você não vai pensar em mais nada a não ser prospectar. Porque senão não vai avançar. Você não vai conseguir plantar. E se você não plantar, você não consegue regar. Se você não consegue regar, você não consegue colher. Então, tudo começa no processo inicial. Próxima demanda também, né? Então, se você não fizer prospecção, de onde virá a sua próxima demanda? Esse é outro ponto, né? Quando as indicações diminuírem, o que que você vai fazer? E, por fim, o valor da estrutura. Se existe uma estrutura fazendo a parte pesada da prospecção para você, quanto valeria estar direto nas conversas mais qualificadas? São essas as 3 perguntas que a gente vai trazer hoje aqui para vocês refletirem. E a grande questão aqui é a pulga atrás da orelha que eu trouxe aqui, é que, olhando para o processo inteiro, criar listas, pesquisar, abordar, nutrir e agendar, né, a gente precisa entender. Você de fato consegue sustentar isso? Ou você consegue ter alguém para sustentar a prospecção todas as semanas? Cara, provavelmente não. Porque a grande realidade é que prospecção é complexo. Prospecção é difícil. Prospecção dá trabalho. E esse é o grande ponto que a gente precisa entender. Maior o trabalho, maior a recompensa. E aí, quando eu vejo isso aqui, gente, eu preciso trazer algumas questões. Quando faz sentido buscar ajuda? Você sabe que precisa de demanda, mas não consegue manter a rotina. O comercial vive apagando incêndio. As indicações não estão sustentando mais o teu crescimento. Você até tenta prospectar, mas para na metade ou para no meio, não avança, não consegue prosperar. Precisa de mais oportunidades, mas não quer encher o funil de curioso. Então, se você está dentro dessa sequência aqui, faz sentido você ter ajuda na prospecção. E é exatamente isso que a gente quer trazer aqui, que é porque é onde entra exatamente o Conexão Solar. A gente entendeu que para o integrador de energia solar, fazer prospecção sozinho era uma batalha, é uma guerra, dá trabalho pra caramba e ocupa muito tempo de coisas que precisam estar sendo feitas outras coisas. Só que, ao mesmo tempo, é o canal que traz a maior recompensa possível para o mercado. E a gente decidiu fazer isso por vocês. Então, no final das contas, gente, o Conexão Solar hoje, ele faz todo o processo que eu acabei de comentar com vocês, literalmente todo esse processo que eu comentei com vocês. A gente faz a nutrição desses caras e a gente entrega a oportunidade com muito mais contexto. Então, no final das contas, a gente está montando uma estrutura para você, como integrador de energia solar, para receber visita pronta e marcada, né? E o seu objetivo é literalmente ir até o cliente, apresentar a proposta, iniciar a negociação e, eventualmente, fazer o fechamento. Esse é o caminho. Sem se preocupar com lista, sem se preocupar com higienização, sem se preocupar com volume de ligação, sem se preocupar com rotina, porque isso a gente faz por você. E é exatamente por isso que o Conexão Solar existe. Para pegar toda a parte chata de tudo que eu falei e fazer na prática. Para você. Para você entender um pouco melhor, né? E conseguir tomar, eventualmente, algum tipo de decisão, né? Caso faça sentido hoje, né? O Conexão Solar, ele é literalmente a prospecção anticuriosa na prática, na vera e no dia a dia. Dia após dia, a gente está aqui para entregar esse processo para vocês. Esse aqui é nosso site, né? Literalmente, nós agendamos as visitas e você fecha os negócios. Aqui dá para a gente navegar um pouquinho e vocês conhecerem um pouco mais.
mas basicamente a gente constrói todo o funil para vocês, etapa por etapa, para, inclusive, passando por processos humanizados, né, fazendo a ligação, fazendo a nutrição, fazendo o agendamento da ficha técnica, para que você possa, de fato, seguir todo o processo. Aqui está um simuladorzinho para vocês compararem quanto vocês podem botar no bolso, mas, por exemplo, se vocês pegam um pacote de 45 mil kWh, né, tem ali uma taxa de conversão de 20%, uma margem de 22,5, daqui, ó, 40 mil reais de lucro líquido absoluto e real dentro do bolso de vocês no mercado solar. Aqui é um caso real, né, de um cliente nosso, onde a gente teve aqui entrega de 7 oportunidades, 20 mil kWh, ticket médio de quilowatt-hora de quase 3 mil, total em propostas, 400 mil reais em propostas. Aí me pergunta, qual foi a última vez que você conseguiu em 30 dias ter 400 mil reais em propostas? Qual foi a última vez que em 30 dias você conseguiu gerar 400 mil reais em propostas, né? E aqui foram em propostas, ó, de 58 mil reais, tá? Caso real. A parceria, basicamente, ela entrega, né, o Conexão Solar, onde a gente faz todo o processo de prospecção e agendamento, e você faz o resto, ó. Que é literalmente fazer visita, negociar e fazer proposta, e fechar negócio, tá? Tem todos os detalhes aqui, nossos pacotes, nossas entregas, todos os detalhes. Tem também aqui a questão das perguntas mais principais. Mas conexão solar é melhor que tráfego pago? Os leads são exclusivos? Sim, 100% exclusivos. Todas essas informações estão aqui para vocês entenderem os detalhes e conhecerem um pouco mais sobre o conexão solar. Mas, em resumo, o grande objetivo aqui hoje, gente, era mostrar prospecção é possível, funciona, é real, tem caso validado aqui no nosso site, tem caso validado aqui dentro da nossa comunidade de integradores, dentro da Exact Force, né? Tem tudo isso, mas principalmente a grande questão é, fazer isso tudo sozinho realmente vale a pena? Ou vocês precisam concentrar a energia de vocês em outras coisas? Então, esse é o ponto que a gente queria deixar para vocês. Obrigado aí pelo tempo, mais uma vez. E a grande questão fica aí, né? Caso vocês realmente queiram interagir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre conexão solar, só entrar em contato ali com o time, né? Que é o número que está sempre mandando mensagem ali no grupo. E quiser tirar qualquer tipo de dúvida, conversar um pouco mais, eventualmente até marcar uma reunião comigo, fiquem 100% à vontade. Eu estou aqui para servir vocês, para ajudar vocês e para fazer com que vocês consigam chegar ainda mais longe, tá? Obrigado, tamo junto, um abraço.